Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, lendo no livro de Jó, capítulo 16, o versículo 20. Assim está escrito: Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Aqui está um registro para nossa consideração nesta noite. Nós encontramos aqui Jó, cuja história é bem conhecida, de um homem que era íntegro, temente a Deus, desviava-se da verdade e vivia de maneira reta. Portanto, Jó era na terra uma verdadeira testemunha do Senhor nosso Deus, pela maneira como vivia e a maneira em que ele vivia, as suas ações, os seus procedimentos com as pessoas à sua volta, tanto a amigos quanto aqueles que se consideravam inimigos. Jó tinha um procedimento correto, louvável diante de Deus. E esta integridade, esta lealdade de Jó em servir a Deus, que Deus disse que não havia em toda a terra de alguém semelhante a este homem. Ele realmente era um referencial no lugar aonde morava. E as pessoas o conheciam muito bem. E Jó tratava a todos muito bem. Ele não se vangloriava da posição, da condição em que ele vivia, porque foi alguém que, por viver de acordo com o propósito e a vontade de Deus, a bênção de Deus nunca lhe faltou, sempre estava presente na sua vida, e por isso ele adquiriu muitas coisas como resultado deste relacionamento que ele tinha com Deus. Não era algo que ele saía procurando e forçando que as pessoas dessem a ele, mas era algo que vinha naturalmente de Deus para a vida dele, em razão da maneira como ele se relacionava com Deus. E o certo é que houve uma oportunidade, a palavra de Deus nos mostra que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, e foi também Satanás entre eles. E o Senhor o dialoga, o interroga, dizendo: de onde vens? Ele diz: de passear a terra e rodear por ela. O Senhor diz: observaste tu lá o meu servo Jó? E aí Deus começa a dar a característica, dizendo assim: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra, não era somente na terra de Deus, era na terra, ninguém há na terra semelhante a ele. Como? Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Este foi o testemunho que o próprio Deus deu acerca de Jó. Então veja, para um homem alcançar o testemunho de Deus, agradar o coração de Deus, como era a vida deste homem? Como era o dia a dia dele, o seu proceder, o seu relacionamento com as pessoas? Portanto, todos o tinham em autoestima. E chega a este momento, esta oportunidade, em que Satanás procura colocar em dúvida o testemunho de Deus. Mas o testemunho de Deus é verdadeiro. Deus testemunhou algo que ele via e que era do seu agrado. Satanás tentando fazer com que Jó fazia tudo aquilo porque Deus o cumulava de bênçãos. Deus enviava bênçãos para Jó e por conta disso ele sentia-se na responsabilidade de adorar a Deus por conta do que Deus lhe dava. E Deus disse que não era assim.
Jó, independente do que ele recebesse, ele era alguém que estava devotado, totalmente focado e direcionado para servir e adorar a Deus da melhor forma que ele aprendeu. E o certo é que o Senhor Deus permitiu o adversário tocar nele tudo que ele tinha, menos na sua vida, para provar ao adversário que a tese dele, de que Jó o servia porque Deus lhe dava bens, ela caiu por terra, porque ele tentou de todas as maneiras e não encontrou uma única justificativa para que Jó demonstrasse que por perder o que Deus lhe tinha dado, ele iria mudar o seu trajeto e deixar de servi-lo. Pelo contrário, quando ele se viu sem nada do que possuía, diz-nos a palavra que ele levantou-se das cinzas. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A palavra de Deus nos mostra, Deus abençoe a irmã Sandra Santana, lá no capítulo 29 aqui de Jó, nos mostra que Jó era alguém que as pessoas, ao contato com ele, sentiam-se abraçadas, orientadas e fortalecidas. E ele diz aqui, olha, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava comigo, sobre a minha tenda, quando lavava os meus poços de manteiga e da rocha me corriam ribeiros, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e me punham em pé. Os príncipes continham suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Então, observe aqui. Este era o procedimento de Jó. Então, todos os que vinham, Jó era defensor daqueles carentes necessitados, e ele se punha com lealdade diante de Deus para socorrer e livrar alguém e fazer com que a bênção de Deus que vinha sobre ele chegasse também ao necessitado. Bem, tudo isto passou. Veio este período de prova, de sofrimento, de perca, mas ele manteve a fidelidade diante de Deus. Aconteceu que, como ele era bem conhecido, ele tinha amigos em outras cidades, e 3 amigos dele se combinaram entre si, sabendo do que tinha acontecido a Jó, e lamentando pela situação, se reuniram. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita. E eles concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Então eles marcaram, vamos lá ter com Jó, o nosso amigo, ele está passando por esta situação difícil, lamentável, vamos lá. E levantando de longe os seus olhos e não conhecendo, veja, eles viram Jó ao longe, o aspecto de Jó era tão desfigurado que eles não conheceram de longe.
E Jó era conhecido de longe pelas pessoas. Mas diz aqui, e levantando de longe os seus olhos, não conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar. Esta foi a primeira impressão que eles tiveram quando encontraram Jó, depois de ter perdido tudo quanto possuía. Mas não perdeu a fé, não perdeu a lealdade, não perdeu a retidão, não perdeu o temor de Deus, não perdeu a sinceridade. Estas coisas ele prezava mais que a vida. E o que fizeram esses três amigos? Se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, em silêncio. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 7 dias, só ao lado de Jó, sem dizer nada. Passados 7 dias, eles tomaram agora uma outra posição, julgando que a companhia deles junto de Jó, por um período de 7 dias, iria mudar o quadro da vida de Jó. Como não mudou e Jó continuou no sofrimento, eles agora inverteram a posição. Eles foram para consolar a Jó, para estar com ele, para partilhar daquele momento, até que Jó se refizesse daquela condição, visto que não deu jeito. Eles agora começaram a acusar a Jó, a apontá-lo de alguma coisa, de alguma falta, né? E colocando vários pontos de interrogação sobre a vida de Jó. Por que aconteceu aquilo? Porque Jó perdeu tudo que tinha e estava agora naquele estado de miserabilidade, aquele estado frágil, lamentável e sofrido. O que é que deve ter acontecido? Jó certamente deve ter feito alguma coisa grave que não lhe foi perdoada e, portanto, ele está sofrendo isso. E eles começaram, cada um à sua maneira, de amigos, passaram a ser acusadores. Começaram a querer descobrir erros e pecados na vida de Jó. Primeiro a pessoa chega para consolar. Estou aqui, conta comigo, estou pronto para te ajudar. Visto que não dá jeito, eles então começam a dizer, olha, parece o seguinte, eu acho que tem alguma coisa aí que você está escondendo, que Deus não se agrada, você praticou e você não pode esconder, você precisa revelar. E o que é que está acontecendo? E aquela suspeita fica na mente das pessoas. E Jó, inocentemente, não tinha feito nada de maneira nenhuma, pelo contrário, ele mantinha ainda a fidelidade, a lealdade, o temor, a obediência, a retidão, a pureza, a integridade de coração, e continuava servindo a Deus. E ouvindo agora, além do sofrimento que ele estava tendo, começou a ouvir daqueles que se diziam amigos, acusações. Então nós encontramos que estes amigos de Jó se mostraram que eram amigos molestos, eram amigos de oportunidade. Quando Jó estava bem, nós somos amigos de Jó. Quando Jó passou por este sofrimento, os amigos, cada um, olharam para si e começaram a dizer que Jó estava naquela situação, que aquilo era alguma consequência dos seus atos. Então, esses são amigos molestos, não são amigos verdadeiros, porque amigos verdadeiros não abandonam o amigo, nem quando ele esteja fragilizado, passando por situações difíceis, ou mesmo que tenha até mesmo transgredido e pecado contra Deus. Os amigos vêm no intuito de ajudá-lo no sentido de aconselhar, de orientar, de orar, para que ele tome impulso, se levante na presença de Deus, reconheça o que fez, confesse a Deus, receba o perdão. Mas esses amigos de Jó não. Eles foram lá, viram que a presença deles não deu jeito, eles agora passam a apontar o dedo e acusar. E eles não medem as palavras
para se dirigirem a Jó. E as palavras machucam, elas marcam, elas ferem, elas trazem tristeza, elas trazem perturbação. As palavras, quando são ditas neste teor, elas não têm a intenção de ajudar. A intenção é derrubá-lo o mais rápido possível. Levá-los à derrota. Com a consciência de que ele está errado e ele tem que reconhecer que ele errou e por isso está acontecendo aquilo. O versículo que eu li nesta oportunidade, capítulo 16, o versículo 20, olha o que Jó deixou escrito aqui. Os meus amigos, olha, os meus amigos são os que zombam de mim. Amigo zombar de amigo? O que é zombar? Zombar nós observamos que é debochar da pessoa, fazer pouco caso, fazer chacota, ridicularizar, colocar pecha nas pessoas, tratá-la de maneira indecorosa, fazer acusações infundadas. Isso é zombar das pessoas. A zombaria, ela é terrível. E os servos de Deus do passado, todos eles enfrentaram zombaria. Moisés enfrentou zombaria, José enfrentou zombaria, Elias, Daniel, o próprio Jesus. Quantos zombaram de Jesus? Passou pela zombaria também. E aqui Jó está sofrendo este momento, porque aqueles que eram amigos de Jó, e Jó ainda os considerava como amigos, ele diz, os meus amigos são os que zombam de mim. Se fosse o inimigo que zombasse de uma pessoa, não é certo em momento nenhum. Mas, se já fosse um inimigo conhecido, alguém talvez poderia dizer, eles sempre foram inimigos, então agora o mal está vindo a este e o inimigo está zombando. Mas aqui o caso não é esse, aqui eram amigos. Como é que amigos, quando vê o amigo na situação difícil e lamentável, ao invés de condoer-se, de procurar ajudar, e se não tem palavras para ajudar, pelo menos ficassem quietos, mas aqui não. Aqui eles tiveram a audácia de abrir os seus lábios e zombarem de Jó, colocando em dúvida a comunhão que ele tinha com Deus, a lealdade, a fidelidade que ele tanto falava e defendia de Deus e agora estava lá. Então, estes amigos molestos. E o que fazia esta zombaria? O que toda zombaria faz. Quando uma pessoa é zombada, publicamente ou individualmente, seja qual for o tipo de zombaria, ela vai produzir consequências. A pessoa da qual está sendo zombada, ela vai sentir aquele peso, aquela tristeza, aquela angústia no coração. E como Jó diz aqui, ó, os meus amigos são os que zombam de mim, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó podia chorar diante de Deus, porque Jó não estava em falta diante de Deus. Jó estava sendo ali provado pelo testemunho que Deus deu de Jó perante Satanás. E isso tinha um tempo para terminar. Jó não sabia. Deus abençoe, Daniel Amaro. Jó não sabia disso, mas ele estava atravessando por esse caminho difícil. E se é dos amigos ajudar, os amigos foram uma pedra de tropeço na vida dele. Começaram a colocar em dúvida. Não é assim que acontece também nos nossos dias? Quantas vezes uma pessoa fiel e leal a Deus, de um momento para outro, entra por um sofrimento, por uma situação difícil, permitida por Deus, e aqueles que se dizem seus amigos, que no momento bom,
no momento da fartura, no momento da prosperidade, no momento da alegria, todos se voltam e nós somos amigos inseparáveis. Mas basta eu ou você, ou qualquer um, atravessar por um momento difícil na vida, estes amigos desaparecem. Não querem nem saber que nós existimos. Os de Jó fizeram diferente, foram lá querendo ajudar, viram que não deu jeito, então virou a direção. Agora vamos acusar, agora vamos apontar, agora vamos afligir, agora vamos fazer ele sofrer mais do que ele está sofrendo. Porque a zombaria faz isso. Se a pessoa já está sofrendo e vem a zombaria, a pessoa vai sofrer mais ainda. E foi o que fizeram com Jó. Mas Jó disse o seguinte: enquanto os amigos zombavam dele, ele não procurou se justificar diante dos amigos. Olha, veja como é que vocês falam comigo, eu sou o Jó. Não, nada disso. Quer falar? Pode falar. Vocês estão com vontade de falar? Diga o que quiserem. Só que tem uma coisa, cada um vai dar conta do que disser. Seja bom ou seja ruim. Um dia, isto vai ser levado em memória diante de Deus, e as palavras que disseram, foram elas boas ou foram elas ruins, as pessoas vão ter que dar conta diante de Deus. E às vezes as pessoas esquecem desse detalhe e falam a torto e a direito, mas não se lembram de que um dia estas palavras estão gravadas, registradas, e elas serão trazidas à luz para se dar conta delas. É como os dias de hoje, em qualquer lugar que você vai, você está sendo filmado. Aí a pessoa fala, você passou por aqui, fulano? Não, não passei, não. Você passou sim, porque está lá na câmera, você foi filmado. Assim também são as nossas palavras, que nós falamos, e às vezes pensamos que são palavras simplesmente jogadas ao vento contra este, contra aquele outro, e que isso se acaba por aí mesmo. Não se acaba, não. A palavra de Deus diz que as palavras serão levadas em contas. O anjo de Deus veio a Daniel com resposta da oração por causa das palavras de Daniel. Jesus disse que cada um de nós vamos dar conta das nossas palavras, sejam elas boas ou más. E pelas palavras nós poderemos ser justificados ou condenados. Então estes amigos de Jó não se lembraram disso, que a consequência deles vai chegar um dia. O teor com que eles proferiram aquelas palavras contra Jó. E Jó disse, os meus amigos são os que zombam de mim. A coisa mais triste na vida é você ter um amigo, você depositar nele a confiança, ter ele em autoestima e chegar num momento, por uma fragilidade sua, por um sofrimento, atravessando, mas sem ter nenhuma causa primária da sua vida, quer dizer, aquilo não foi algo provocado por você ou por uma atitude que você tomou que atraiu aquilo. Mas é algo que foi permitido por Deus para confirmar o testemunho dele diante de quem estava em dúvida. E aí vem estes amigos, e que se parecem com inimigos, e começam a fazer isso. E eu disse aqui, Jó não vai contra eles, Jó não chama de inimigos. Olha, que graça que teve Jó. Não chamou eles de inimigos, chamou eles de amigos. Mas diz o seguinte, tudo que ele ouvia destes amigos, ele se voltava para Deus. E como lhe faltavam as palavras, o que Jó fazia? Jó derramava lágrimas diante do Senhor. E diz aqui, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Às vezes, no momento, dependendo a profundidade
da provação, do sofrimento, a pessoa se volta para Deus, mas ele não tem palavras para dizer, tal a dor que está sofrendo. E o que faz é só chorar, é derramar lágrimas. Mas as lágrimas do fiel e do justo, elas não são em vão, elas não caem por terra, elas são guardadas pelo Senhor. As nossas lágrimas, Deus as coloca no odre. E aquelas lágrimas que nós derramamos num momento tão difícil da nossa vida, que não saíam palavras, só eram lágrimas a derramar pelo nosso rosto, o Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele colhe as nossas lágrimas. Elas ficam em memória diante de Deus. Deus abençoe a irmã Doraci. E Jó disse: os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O melhor lugar para onde nos voltarmos quando estamos sendo zombados, quando estamos sendo ridicularizados, debochados, quando estamos sendo ameaçados injustamente, é nos voltar para Deus. Não é pedir a vingança de quem está fazendo aquilo com a gente. Não é se voltar contra eles e desfazer a amizade. Não. Mas é chegar diante de Deus e se posicionar diante do Senhor. Se tem palavras, fale palavras. Se não tem, soluce. Se não há soluço, derrame lágrimas. Mas de qualquer forma, a maneira de se voltar diante de Deus, o Senhor Deus, por uma lágrima, ele vai entender qual é o nosso pedido. O nosso rosto pode estar banhado de lágrimas, mas cada lágrima quente que escorre pelo rosto, Deus sabe o que motivou aquela lágrima. E ele tem resposta que nós não sabemos, mas Deus sabe como responder a uma lágrima. Como responder a um sussurro? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece todo tipo de linguagem que nós procuramos diante dele. Porque num momento como este que Jó estava atravessando, as palavras parecem que estavam ausentes. O que dizer numa situação essa? Sofrimento e dor. Dia, noite, noite e dia, noite, noite e dia. E como se a dor, o sofrimento não bastasse, ainda vem essas acusações, essas zombarias. Aí o peso aumenta, fica mais difícil. Mas Jó não pecou, Jó não amaldiçoou, Jó continuou na sua comunhão com Deus. O verdadeiro salvo, ele é assim, ele preza pela comunhão com Deus, porque tudo que acontece à nossa volta vai passar. O barulho que estão fazendo contra a nossa vida, uma hora vai cessar. E a bênção de Deus vai nos alcançar, como alcançou a Jó, que os amigos não esperavam que Jó ia ser restaurado no final daquela prova. Para os amigos, Jó estava liquidado. Era dali para a morte. Nada mais. Mas Deus, que olha para o fiel, que tem o seu plano, o seu propósito, deu vida a estes amigos, não permitiu que eles morressem. Eles continuaram vivos, embora um pouco distante de Jó, mas continuaram vivos. E quando chega lá no final, no capítulo 42, quando chega lá no capítulo 42, diz assim:
Tomai, pois, 7 bezerros, quer dizer, Deus falando para os amigos de Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Olha como Deus considerou a zombaria desses amigos de Jó. Loucura! E agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão voltar lá a Jó, mas vão oferecer o sacrifício, e Jó vai orar por vocês, e eu vou ouvir a oração dele a favor de vocês. Ele ainda vai orar por vocês. Para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então veja, fica gravada a palavra ou não fica? Eles aqui zombaram de Jó. Os meus amigos são os que zombam de mim. Passou-se muito tempo. Lá no final da prova de Jó, Deus disse, olha, vós não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Vocês não falaram com ele o que deveriam falar, mas falaram o que vocês julgaram pela mente humana de que o estado de Jó era lamentável e vocês fizeram dele zombaria. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamanita e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Jó não perdeu a comunhão com Deus. Jó não perdeu o acesso à presença de Deus. E acontece que no momento que Jó está orando, Deus muda a sorte de Jó. Diz aqui o verso 10 do capítulo 42. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Veja, o que eles fizeram não foi papel de amigo, mas Jó manteve a amizade. Jó manteve a consideração de amigo. Jó foi um amigo verdadeiro dessas pessoas. Quem eram eles? Nós encontramos aqui, que eu já falei, o nome deles, que está aqui no capítulo 2, o verso 11. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. Esses 3 amigos acrescentaram dores à vida de Jó. Mas lá no final, Deus disse, vocês vão procurar Jó, ele vai orar por vocês. E tem mais, não adianta vocês orar por mim não, eu vou ouvir o meu servo Jó, a ele eu ouvirei. E por amor a ele, eu não vou trazer a vocês, tratar vocês do modo como vocês o trataram. Deus ainda assim usou de misericórdia com estes amigos. Certamente, depois deste caso, eles devem ter se arrependido e se confessado diante de Jó. E Jó, como era servo de Deus, os abraçou, os recebeu e continuou seu caminho, vivendo da maneira como Deus lhe permitiu, com bênçãos redobradas, duplicadas, daquelas que ele tinha anteriormente. Então, quando os amigos zombam de nós, o que fazer? Confrontá-los não é o correto. Confrontar eles só vai justificar o que eles estão nos acusando e zombando de nós. O que fazer? Só há uma coisa a fazer quando os amigos zombam de nós. É nos voltarmos para Deus, irmos à presença de Deus, falar com Ele, posicionar diante dele o momento que estamos vivendo e atravessando. Se não temos palavras
para falar diante de Deus, façamos como Jó. Os nossos olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O único lugar onde você pode chorar, na certeza de que as suas lágrimas não serão em vão, é na presença de Deus. O lugar onde choramos, as lágrimas são colhidas, o consolo de Deus vem para a nossa vida, aquelas lágrimas ficam em memória diante de Deus e no tempo certo, Deus transforma aquelas lágrimas em bênçãos e vitória para a nossa vida. Então, deve ser este o nosso proceder. Confrontar? Nunca. Desafiá-los? Não. Colocá-los na condição de inimigos? Não. Mas apresentar diante de Deus e esperar o agir de Deus. Deus tem a hora certa de agir em toda situação. Mesmo no momento da nossa mais severa dificuldade e sofrimento que estejamos atravessando, haverá um dia em que Deus se moverá em nosso favor e mudará aquele quadro conforme ele mudou da vida de Jó. Então, reflitamos sobre este ponto. E o que fazer quando os inimigos zombam de nós? Ir à presença de Deus. Este é o nosso caminho. Sigamos por aí e sejamos bem-sucedidos com a proteção, a presença e o livramento de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.